Oi, 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 pessoal! Começando por aqui mais um podcast. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News. Você que está chegando aqui agora, não se inscreveu ainda, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Ou então se liga aí também na nossa rede aí na parte de áudio, né, pelo Spotify, para você ouvir aí todos os episódios aqui deste canal, né, de podcast aí, de onde você estiver também, tá bom? Vamos começar aqui, hoje o papo vai render bastante, nós vamos falar um pouco de área cultural, cinema. Afinal, gente, hoje são dois convidados, dois em um, né, porque eles são gêmeos. E aí, a hora que eles chegaram aqui, eu falei, quem é o André, quem é o Marcos? Ó, quero receber com muito prazer aqui o André e o Marcos de Castro. André, Marcos. Deixa eu falar um pouquinho de vocês, ó, são cineastas, estão aí pelo menos há 14 anos na parte cultural e parte principalmente de cinema, né, Sim, André, Marcos? Sim. Então, assim, você tem muita história, muito envolvimento, e o principal, sempre em Ribeirão Preto, né? Sim. Vocês montaram a produtora de vocês aqui, vocês começaram em Ribeirão Preto, né? Com tantos profissionais da área que vocês foram aprendendo, crescendo, se especializando, né? E hoje estão aí, ó, a gente fez um resumo aqui, são pelo menos 10 curtas produzidos, 2 longas, uma websérie. Vocês estão agora com uma nova série, né, em produção também. Isso. Sim. E muita história para contar. História pra contar. Sejam bem-vindos aqui Obrigado, no obrigado podcast. pelo convite, Ju. De verdade, de coração, obrigado. Ó, começando lá atrás, né? Vixe. Eu falo que é bom que a gente também resgata até a idade da gente, né? Oh, meu Deus. Ó, eles estão com 42 anos, eu tô com 43. Trigêmea. E assim, eu lembro quando eu conheci vocês já estavam nos estúdios Kaiser. Sim, Né? Então, sim. na época do Edgar de Castro, toda a movimentação nessa área cultural e de cinema que vocês sempre estiveram envolvidos, né? Sim. Mas como é que essa parte, a área profissional entrou mesmo na vida de vocês decidirem, vamos para a parte cultural, mas principalmente para a área do cinema? Tudo começa aos 10 anos de idade, quando nós assistimos ao primeiro original Sexta-feira 13, de 1980. Foi quando nós decidimos que era aquilo que... O sonho para trabalhar era cinema. E depois de 19 anos desse filme, nós fizemos o primeiro documentário nosso, que foi um caminho para chegarmos ao crítico de cinema Rubens Evald Filho, porque ele participou desse documentário, que era uma defesa do Brian De Palma, que foi acusado de plagiador do Hitchcock. Então nós fizemos um documentário para provar que ele não era um plagiador, mas sim ele estava homenageando o mestre dele. Fazendo aquele cinema pós-moderno, que é uma releitura de obras e tudo mais. E o Rubens Evald Filho acabou gostando muito do tema, porque não sabíamos, ele era fã e um defensor do Brian De Palma. Então nós unimos o útil com o agradável sem querer querendo. E foi depois dessa participação que ele passou para nós o e-mail, o endereço e o telefone dele pessoal para começarmos para trabalharmos juntos, para criarmos projetos juntos. E disso foi de 2009 até 2019. Então, Ou seja, até o falecimento dele, que foi em 2019, vocês ainda estavam com o Rubens. O Rubens, na verdade, foi a grande inspiração para vocês, assim, no sentido de quando vocês começaram lá atrás e já entender toda a atuação que ele sempre teve, a importância dele nessa área, né? Sim, porque desde quando nós ganhamos o primeiro videocassete em 1988, nós vimos ele naquelas fitas da antiga Look Video, que ele fazia aquela apresentação do trailer ou do filme que nós íamos assistir. Aí vimos ele ali, depois na TV Cultura, depois no Telecine Classic. Depois no Oscar. Depois no Oscar. Então nós tínhamos ele como uma grande referência. E depois vocês irem trabalhar com ele, gente. Sim, Como que foi isso pra vocês? Porque alguém duvidou que nós íamos conseguir a entrevista dele. E aí ele esteve na Feira do Livro. Eu falei assim, André, é agora ou nunca? Nós temos que invadir o palco e falar do trabalho. Nós vamos fazer uma entrevista ao Brian De Palma. Na hora que nós falamos isso, ele olhou para nós. Até porque, para ele poder notar que nós existimos, nós levantamos a mão para fazer uma pergunta. E a pergunta... Estamos aqui. E gênios, iguais. E a pergunta que nós
fizemos a ele não soube responder. Falei assim, André... Vocês lembram? Qual foi a pergunta? Sim, porque era um debate chamado Cinema Vai à Mesa. E todo mundo fazia perguntas relacionadas a 2 filmes, Tomates Verdes Fritos e A Festa de Babette. Nossa, maravilhoso esse filme. Aí eu falei assim, André, vamos falar de um filme que ele apresentou no Telecine Classic, chamado Mesas Separadas. Mas que seja diferente de todas as perguntas que estão sendo feitas aqui, porque as perguntas não mudavam os filmes. Aí o Marcos e eu, nós levantamos a mão, fizemos uma pergunta assim, se os pratos servidos no filme Mesas Separadas estavam de acordo com o emocional de cada personagem. Ele, nossa, Mesas Separadas com a Rita Hayworth, como vocês lembraram disso? Aí ele falou, de onde vocês me conhecem? Do Telecine Classic? Porque era o que todo mundo falava, eu te vi lá, te vejo no Oscar, a gente, não da Look Video. Muito tempo já. E ele assim, Look Video, anos 80. Resgatou. Quantos anos vocês têm? Aí trouxe uma afinidade. E ele falou assim, não, eu participo do documentário de vocês. Vamos lá, liga a câmera. Tanto que nós tínhamos E vocês gravaram ali na Feira do Livro mesmo, ali no já? teatro, para um cantinho gravamos. Mas ele pediu para as pessoas se afastarem para não atrapalhar o som dele, porque ele sabia que era para um documentário. E desde então, muitas idas ao ano, nós tínhamos que ir para lá, para São Paulo, só que tinha uma data que era precisa, comemorar o Natal e o Ano Novo entre os dias 26 e 29 de dezembro. Então era meio que uma pequena ceia entre amigos. Com muito filme. Com muito filme. Né? E troca de presentes, e nós conversávamos, fazíamos quais seriam os novos artigos, os novos projetos e tudo mais. E essa amizade foi crescendo e virou trabalho e amizade. E foi quando ele deu o apelido de Gêmeos do Cinema. Isso veio dele. Isso veio dele, o que pegou? Na verdade, eu não falei isso na apresentação, gente, é verdade. Gêmeos do Cinema, agora corrigindo, Gêmeos do Cinema. Ele estava em Ribeirão Preto quando ele falou, esses são os Gêmeos do Cinema, eu sou o padrinho deles. E aí ele deu o apelido que ficou. A partir de 2011, deu o apelido que ficou. Isso foi um ano antes do Estúdios Kaiser chegar em nossa vida. Porque em 2003 nós ficamos sabendo que existia o Núcleo de Cinema de Ribeirão Preto, com um produtor chamado Edgar Castro. Aí nós fizemos de tudo para conseguir uma reunião com ele em 2003, levando uma sinopse, levando uma, como fala? Uma comédia. Uma comédia. O argumento de uma comédia. A gente tá falando de vocês ali com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Né? 2 garotinhos correndo atrás do sonho, né? De trabalhar com cinema. Sim, aí conhecemos o Edgar e ele também ficou, nossa, vocês são... Mas aí vocês já tinham um aval ali do Rubens. Não, isso foi antes. O Rubens foi em 2009. O Rubens entrou depois. O Edgar, nós nos conhecemos em 2003. O Rubens entrou em 2009, quando realmente nós entramos no mercado. Na época com o Edgar, no começo com o Edgar Castro, nós éramos apenas 2 sonhadores. Tentando descobrir como no Brasil se trabalhava com isto, porque nós não tínhamos ideia de como era isto no Brasil. Nós não tínhamos feito ainda nenhuma faculdade, algum aprendizado maior, e o Edgar falou assim, eu vejo em vocês dois muitas possibilidades, mas por enquanto é muito sonho, nós temos que pôr mais os pés no chão. Aí fomos procurando... Ele foi amadurecendo esse processo de vocês. E ele sempre queria trazer a gente para perto dele. Toda vez que a gente se encontrava, ele falava, tenho que trazer esses dois para perto de mim. Ele coçava a testa, assim, meu Deus, esses dois aí quando chegou o Estúdio Kaiser, foi aí que ele falou, agora é a hora de nós 3 começarmos temos que trabalhar juntos. E o Estúdio Kaiser foi esse gatilho. Que aí vocês começaram a atuar para valer mesmo. Atuar para valer. Isso foi perto do quê? 2010. Foi 2010. Nós já tínhamos falado do nosso documentário, do Rubens Evaldo Filho, e ele tinha um... E aí vocês foram pro Estúdios Kaiser. Então, na verdade, é por isso que eu entendi errado. Na verdade, o Edgar, vocês conheceram antes do Rubens. Só que trabalhar mesmo no estúdio foi um ano depois que vocês conheceram o Rubens. Exatamente. E aí vocês, nesse processo todo, então vocês tinham já lá um documentário. Que vocês tinham feito. Chamado Hitchcock versus De Palma.
Que já tinha a participação do Rubens. Isso. Do Aldo Filho. E aí vocês foram pro estúdio Sim. Kaiser de Cinema. Isso, e foi também por um outro acidente, porque o Edgar falou assim, nossa, nós temos um cineclube aqui e não tem muita participação. Ele falou, deixa com a gente. Ele falou, não está legal, meninos, eu preciso da ajuda de vocês. E quando nós nos apossamos desse cineclube, que se chamava Cinefórum, quando nós entramos nele, foram 118 sessões comentadas que tinham um problema gravíssimo, excesso de público. Cineclube que é um problema, sarcasticamente falando. O Edgar ficava triste porque vinham 3 ou 4 pessoas passar a ter um problema de excesso de público, lista de presença, lista de espera. Aí tivemos que duplicar a sessão porque era de sábado, de 15 em 15 dias. Aí teve que ser sexta e sábado, de 15 em 15 dias. 3 já era impossível, porque ia atrapalhar o nosso trabalho dentro do Estúdio Kaiser. E aí nós passamos a ver que nem sexta e nem sábado não estava suportando. E aí nós começamos a fazer a lista de presença. E mesmo assim, abarrotava. Então a gente começou a meio que, assim, ter um limite de gente que tinha que entrar. E claro, foi um evento maravilhoso. E não era só exibição do filme, né? Tinha o debate depois. O debate, né? A discussão. Vocês sempre traziam alguém de fora, não era isso? Não, era nós dois. Não, era sempre vocês. Porque o público chegava lá e falou, nossa, tapete vermelho, pétalas de rosa. Quem vai debater aqui hoje? Nós. Isso aqui é pra vocês. Vocês são os palestrantes. Eles se sentiam com uma importância tão grande. Quando acabava o filme, nós ministrávamos um bate-papo e uma troca de conhecimento entre os participantes. Então, o de cima falava com o de baixo, ia fazendo uma troca de informações, eles eram os convidados. Então, eu acho que isso, nós transformamos eles nos astros. Porque aí o público tinha essa importância pra gente. Era incrível. As pessoas, assim, vinham de uma forma tão elegante no evento e eram pessoas de todos os tipos de gente, assim, não era para um tipo de pessoa, era para a plateia em geral. Nunca houve um público-alvo. O alvo era o geral. Então a gente via pessoas de independente do filme. De 18 a 85 anos. Ali. Não, 14. 14 a 85 anos. 85 anos. E todo mundo tinha o direito de participação. E nós conseguimos fazer com que as opiniões, mesmo contrárias, eram muito respeitadas. A gente não permitia indiretas em um ou outro. Vocês já tiveram algo, vocês lembram de algum BO, assim, uma vez? Uma única vez teve por conta da exibição do filme Veludo Azul e nós cortamos na hora qualquer tipo de indireta. Nós cortamos na hora. Mas o que aconteceu? Uma risada fora de hora de uma cena que não era para ter sido dada uma risada. Mas às vezes as pessoas, quando vê uma certa cena que não é para rir, acaba rindo, é uma forma dela externalizar uma cena que está incomodando ela. Isso não é algo errado, é a forma que a pessoa tem de extravasar. Foi dela sarcástico, assim. Porque era uma cena muito forte, muito, como fala, impactante. Era uma cena pós-abuso. O que acontece com uma personagem, com uma mulher após o abuso. Então, assim, e os filmes às vezes mostram o abuso, não o pós. Então, assim, causa um impacto muito grande, porque você não espera aquela cena. Era uma cena de uma rixa entre 2 carros e, de repente, a cena corta para esse pós-abuso na linha de chegada dos carros. Então, isso acho que causa um espanto à primeira vista, né? Mas, assim, uma participante fez um comentário sobre a questão da risada e nós tiramos ali na hora qualquer indício disso dar uma continuidade, porque cada um tem a sua forma de expressar o que lhe incomoda. Então a gente tem isso muito vivo em nossa mente. É como o nosso saudoso Zé do Caixão, José Mojica Marins, disse uma vez, as pessoas dão risada daquilo que elas talvez não estão entendendo. Ou estão muito incomodadas. Ela falou, por isso chamam meus filmes de trash. Às vezes, sem a intenção, vamos dizer, né? Sim. Ele falou assim, me chamam de cineasta trash, tem certeza? As pessoas dão risadas daquilo que elas não entendem. Quando nós vimos essa frase dele, nós falamos, nossa, realmente tudo faz sentido. Né? Essa frase desse saudoso mestre do cinema brasileiro. E vocês ficaram no estúdio até o encerramento dele? Até o encerramento. Na verdade, não até o fechamento dele. Nós
saímos... O encerramento do projeto. O encerramento do projeto. Nós saímos dele legalmente assim em janeiro de 2014. O Estúdio Kaiser ainda permaneceu alguns anos em funcionamento até parar. Com menos projetos, mas ainda permaneceu, né? Isso, era com projetos mais musicais. Aquela coisa de dança, show, cinema, exposição de arte, balé, festas, eventos, pintura, foi o nosso momento. Depois não, depois era mais focada na área musical. Nós adorávamos produzir as raves culturais, que começavam às 20 horas e iam até 8 horas da manhã. E nós fazíamos cinema, exposição de arte, música, tudo ao mesmo tempo, no estúdio inteiro. Então você podia, durava a madrugada inteira. Você podia assistir ao filme Tomates Verdes Fritos, comendo tomates verdes fritos, ou ver do lado, na frente, uma exposição, ou ver um show de música num outro estúdio, ou um DJ num outro estúdio. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, e você... Nós tínhamos um preço especial por causa do projeto de lei de incentivo. A pessoa pagava R$20 e podia participar de tudo. De tudo. Então, esses eventos lotavam e tinha uma troca muito grande com o público. Principalmente quando nas salas de cinema exibíamos filmes sobre zumbis. Então, nós montávamos um cemitério na recepção com urnas verdadeiras. Então, nós montávamos... Mexiam com a imaginação e a criatividade das colocávamos pessoas, né? Fumaça, gelo seco, luzes totalmente cenográficas. Isso era muito divertido. E assim, hoje isso acabou, né? Sim. Porque assim, era o Marcos e eu que montávamos o cenário com a ajuda de uma garota, que é a nossa produtora também, chamada Bruna Veiga. Ela sempre fazia questão de falar assim, o que o Marcos e o André criarem, eu tô junto para produzir. E essa garota, ela realmente é uma mulher maravilhosa. Ela sempre está pondo a mão na massa comigo, Marcos, porque quem montava tudo, quem pegava pedra, terra, tapete de grama, era o Marcos, eu e a Bruna. Nós tínhamos, assim, uma paixão em fazer aquilo acontecer. Eu lembro de uma vez nós fizemos essas raves culturais e nós exibimos o Exorcista e nós colocamos uma cama na entrada da recepção do Kaiser e a Bruna tava lá amarrada com maquiagem, sendo a menina do Exorcista. Isso, as pessoas entravam na recepção, ela falou, eu tenho mais medo dela do que do filme. Parece que o filme tava ali. E tinha que escapar das jorradas de frappé que a Bruna dava nas pessoas. Então as pessoas tinham que meio que... Então tinha uma interação com o público. Eu acho que isso fazia as pessoas procurarem mais e mais esses eventos. Né? Os 20 primeiros que chegavam tinham um nome no túmulo, quando exibimos filmes de zumbi. A pessoa ficava toda assim com medo, entrava na sala de cinema, aquele caixão ali. Eu vou ver o filme. Meu nome! Eu vou ver o filme com esse caixão aqui do lado. A gente falava, vai. E o cheiro no cinema ficava diferente por conta do caixão. Então a pessoa não tinha como escapar da atmosfera criada quando assistia, exemplo, A Volta dos Mortos-Vivos, A Noite dos Mortos-Vivos. O cheiro no cinema ajudava, porque o cheiro da urna ajudava bastante. Então era muito divertido fazer essas sessões interativas. E quando que vocês fizeram a primeira crítica de vocês? Primeira crítica foi junto com o... a primeira crítica nossa foi num site chamado Boca do Inferno. Nós fizemos uma crítica... Isso em que ano? Na época da faculdade foi 2008 e nós fomos metralhados por todo mundo. Foi bem já no processo, então, que vocês estavam na faculdade... De produzir o primeiro documentário. Faculdade, já tinham conhecido o Rubens, estava indo quase pro estúdio. Isso, foi tudo quase ao mesmo tempo. A nossa crítica foi metralhada porque nós adoramos o filme Halloween, até porque o Halloween apresentou ao mundo do cinema a nossa musa, Jamie Lee Curtis. Então assim, a gente deve muito ao primeiro filme do Halloween. Mas na época... que despertou... Foi ela que despertou, sabe? Um amor incondicional. Só que na época, 2008, não haviam ainda os novos filmes do Halloween, que estão aí, sucessos absolutos. Na época, nós tínhamos a triste refilmagem do Rob Zombie, do filme Halloween. Então nós fizemos Halloween foi refilmado em 2007 por um astro de rock que virou diretor. Começou muito bem com os seus 2 primeiros filmes. Depois ele refilmou o Halloween e é extremamente sofrível assistir a refilmagem que ele fez. Então nós fizemos um dossiê do Halloween e nós falamos assim, gente, o primeiro é bom, é legal, é o começo, né? Mas a gente prefere o 4, o feito em 88, por motivos que vamos aqui dizer. Quando a gente foge do que todo mundo diz, porque 99,9% das pessoas dizem que é o primeiro. E nós começamos... Aí chega o 0,1, nós dois, e fala, não, é o 4. Falei, vocês gostam mesmo
sempre do primeiro, ou porque tá todo mundo dizendo que é o primeiro e vocês estão indo na leva? Porque nós vamos apresentar aqui fatos. Por que a gente prefere o quarto filme? Meu Deus, Juliana, nós somos massacrados. Eles compraram uma briga. Nossa, acho que o site até pediu pra gente parar e tomar cuidado. Toma cuidado com as críticas. Tu não fala assim, aí lá vem crítica dos gêmeos, né? Lá vem os saudosistas. Gente, saudosistas. Foi difícil, assim, a primeira experiência já foi. Mas, gente, na verdade, um crítico de cinema, ele sempre é massacrado, sim, não é? Já é a natureza. Pra nós já é uma É que na verdade, rotina. vocês foram muito massacrados. Tipo assim, pra nós já é uma rotina. Pra nós já é uma rotina. Hoje as críticas negativas a gente usa como marketing. Porque nós já estamos acostumados. Quanto mais criticado, melhor. Fica mais no auge, no evidência, né? Hoje é... Sabe, beijinho no ombro, sabe? Tudo bem. Quando nós chegamos no Estúdio Kaiser, o Edgar Castro deu uma outra missão pra gente. O Edgar era incrível. Festival de Cinema de Ribeirão Preto. Está vindo 10 pessoas, precisa vir 200. Aí nós conseguimos fazer de 10 para 200 pessoas. 242. 242. Como? O que vocês fizeram? A plateia do Cinefórum ajudou bastante. Porque... Vocês já tinham esse vínculo com o pessoal ali, já tinha feito... Eles já estavam acostumados com aquela rotina que vocês faziam todo mês. Era um por mês, não era? Não, 15 dias. 2 por e nós mês. falamos, Festival de Cinema Avant Premiere, vocês são convidados especiais, trazem mais gente. É no Cinemark que vai estar barrado só pra vocês. Vai ter fotógrafo, vai ter uma coletiva de imprensa, vai ter um coquetel, vocês estão convidados. E aí, essas pessoas falaram com outras pessoas e de repente o Cinemark teve. O Cinemark de 10 foram para 200. Como o Edgar pediu. Eles fecharam um espaço pequenininho, aí teve que aumentar o espaço. Porque ele não acreditou. Ele falou: não vem 200 pessoas. O Cinemark tinha dado uma sala pra gente de até 100 lugares. Quando as pessoas começaram a chegar, trocaram a sala de 100 para de 300. Porque não teve como. Nós estávamos assim, oi, com licença, chegava atrás, troca a sala, pega o filme, troca a sala. Só que, de repente, saiu no jornal eu não lembro aonde que saiu. Quem são esses dois gêmeos que... Quem eles pensam que são? Quem eles pensam que são, que não sei o quê, que não sei o que lá, gente? Nossa, além de agradecer, nós estamos falando quem eles pensam que são. Aí o Edgar, se preparem, pessoal, porque eu já tô acostumado com isso, agora vocês precisam se acostumar, porque quando aparece demais, vocês agradam gregos e troianos. Então se preparem, porque essa não vai ser a primeira e nem vai ser a última. Aí o Edgar ajudou muito o nosso emocional a aceitarmos também essas críticas negativas. Então a gente passou a ver isso como uma naturalidade. E aí, nesse processo todo, vocês já estavam envolvidos lá no estúdio, já estavam com o Rubens. Como é que vieram as outras produções, né? Então, vocês fizeram o primeiro documentário, que foi o começo mesmo aí de vocês. De tudo. Só que, assim, já soma um legado aí de produções, né? Aí, foi assim, quando o projeto do Estúdios eles chegam ao fim, nós dois, nós nos retiramos do Estúdios Kaiser, eu falei assim, André, nós temos um curta e a produtora, vamos continuar. Aí nós começamos a montar uma pequena equipe, fizemos um curta-metragem chamado Mortos Vivos, Vivos Mortos, e nós escrevemos numa plataforma online do Festival de Cannes. Que ia se ficar na plataforma... Eu lembro. Eu lembro que eu noticiei. Você noticiou muito legal. Ficamos numa plataforma online, né? Não ia ser exibido lá em Cannes. E não fez parte de uma nomeação. Ia ficar na plataforma online. Só que o Festival de Cannes mandou um e-mail pra gente falando, todo mundo que está nessa plataforma, e eram muitos... Nossa, eram muitos filmes. 4.000 curtas. Se estiverem presentes, vai exibir o curta na Marquee do filme. Dentro do Festival de Cannes. A Marquee do filme é o mercado de cinema, porque o Festival de Cannes tem a área de cinema, que é para você assistir os filmes, e o Marquee do filme, que é o mercado de cinema, que é onde se encontram produtores do mundo inteiro. Ou seja, o relacionamento que vocês, né, e teriam com essa oportunidade lá, nossa, Ju, conhecer gerou produtores frutos, do mundo inteiro. Gerou frutos. Aí vocês correram. Eu falei assim, André, temos duas opções, ir ou ir. Vamos fazer vamos fazer um estardalhaço, porque outras pessoas, outras áreas culturais, para poder mostrar que Ribeirão Preto aparece, não era uma inovação. Outras pessoas já usaram do marketing, até com uma matéria um pouco mais aflorada, para conseguir
que chegar num festival importante não é novidade em Ribeirão Preto. O que importa é mostrar Ribeirão Preto. Eu falei assim, aí uma pessoa falou assim, ó, eu fiz a mesma coisa e deu certo. Eram com teatro. Falam e vocês vão conseguir o patrocínio para ir para a França. Você vai falar, como que foi esse processo para vocês irem para lá pro festival? Olha, começa com o cadastramento do seu currículo no festival. Você tem 3 tipos de crachá. Você tem o amarelo, o verde e o roxo. O roxo são para currículos menores. Aí tem o verde e o amarelo, que é o sonho. Nós estávamos esperando que nós ganharíamos a credencial roxa. Nós ganhamos a amarela. Então a gente teve circulação gratuita por toda a área do festival. E nós não estávamos esperando, assim, ver muito perto, como você e eu, ou o Marcos e eu, a Jane Fonda, o meu J.K. Deus. Simmons, a Marion Cotillard, então A pra gente nós... tem fotos aí, Vitor? Acho que Cannes? tem com o John C. Reilly, né, Marcos? Vamos pôr aqui pra gente já tá O ator falando, de ó. centenas de... Esse foi no dia das 200 pessoas do Festival de Cinema tá. de Esse Ribeirão. foi aqui em Ribeirão, Exatamente. Esse foi o dia do Festival de Cinema. Não, mas ó, a gente tem fácil aí pra gente identificar que é de Cannes ou não? Já estou É vendo, porque a olha. gente montou É a tudo. terceira e a quarta na sequência ali, ó. Terceira. Tem a gente em preto e branco, é a próxima. Essa foto é na França, foi muito especial. Essa foto em preto e branco, nós vamos Aqui, ó, contar uma eu história. lembro dessa foto. Isso. Vocês De Fred Krueger. Eu lembro. E a próxima com o ator John C. Reilly. Se eu não me engano, foi a foto que a gente, inclusive, usou na matéria do Jornal Cidade. Isso. Porque vocês, não tinha como, vocês mandaram pra gente. Isso, e esse ator, o John C. Reilly, quando nós estávamos andando pela marquete do filme, o Rubens falou assim, olha, vocês, por favor, vocês não ficam pedindo autógrafos. Lá é a área deles, não façam isso. Nós estávamos andando, uma mão bateu no nosso ombro e era o John C. Reilly, ele disse... Vocês dois são incríveis de Fred Krueger. De onde vocês são? Olha. E ele, nós, Brasil. Aí o agente dele E falou como assim... é que era naquela época o inglês de vocês? Não, assim, era o inglês... Porque Deu nós pra deu se entender lá. a gente, nós sempre Porque vimos... era, eu sei, na França, mas era Sim, inglês, né? nós não vemos filmes dublados, nem quando a gente tinha 8 anos de idade. Então, depois de 30 anos vendo filme legendado, nós tínhamos uma boa noção. Não depois, claro, que a gente entrou no curso e tudo mais, mudou muito a nossa perspectiva. Mas deu pra entender que ele falou assim... Posso tirar uma foto com vocês dois? O Marcos e eu dissemos assim. Como assim? John, era nós dois que tínhamos que pedir pra tirar uma foto Aí com ele você. falou, de onde vocês são? Nosso Brasil. Aí o agente dele perguntou, lá no Brasil, sabe quem é John C. Reilly? Aí nós começamos, amigo, Bug Nights, Magnolia, Chicago, As Horas. Só Falei, não, isso? vocês sabem. Não, vocês sabem muito bem. Então foi um sonho. Nós éramos dois Cinderelos ali, porque Só que realmente nós chegamos ali e falou assim, ó, aqui na marca do filme, cada produtor se autoproduz, não tem uma ajuda, a gente... Nós temos que marcar as reuniões, nós temos que nos virar aqui dentro. Só que nós tínhamos um brand, uma marca muito importante. Gêmeos, idêntico, com a mesma roupa, de Fred Krueger. Então a gente já assim, nós já chamávamos bastante atenção desse jeito andando pelo festival de Cannes. Então nós usamos isto para lotar a sala no dia da nossa exibição. E conseguimos. E todo mundo adorou o curto, falou, nossa, zumbis que não são carnívoros, que legal. Porque Quantas pessoas vocês colocaram? A sala tinha 15 lugares, 15 poltronas, porque as maiores já tinham sido reservadas. Mas nós conseguimos colocar 17 pessoas ali dentro. Mas assim, gente, 17 pessoas que estavam lá... Eram 17 pessoas mega importantes. Estrangeiras. E assim, vale muito mais do que uma sala com 500, por exemplo. Nunca tinha em ouvido outro falar lugar, da gente. O muito divertido é que no dia seguinte... Nunca tinha ouvido falar de nós dois, nunca. No dia seguinte que nós fomos, que foram quase 10 dias lá. No segundo dia, as pessoas que estavam trabalhando no festival disse assim, meninos, vem cá. Uau, vocês estão aparecendo em todas as fotos, tá todo mundo falando quem são esses gêmeos do Brasil. Cara, vocês são demais, porque vocês estão marcando a gente em tudo e vocês estão aparecendo bastante. A gente já tinha o Instagram, então a gente tudo marcava. Aí foi quando você fez aquele impacto nosso, né, Gêmeos em Cannes. Então nós mostramos, olha, o Brasil também está noticiando que nós estamos aqui. Aí no dia da exibição... Eu acho que o festival, os organizadores que não fazem isso, eu acredito, é uma teoria nossa. Falou para as pessoas, disse para as pessoas assistirem o nosso curta também. Porque quando o dia da exibição, nós vimos pessoas assim, corre gente, é o filme dos gêmeos,
pessoas de outros países, gente. Marcos, vamos lá. Nós saímos correndo da sala quando ligou o curta. Sim. Eu não queria ver o nervoso era tanto. As pessoas... A gente tem o curta aí não, né? Esse. Vocês Não, não esse mandaram, não. né? Esse está no nosso site e está liberado ali, gêmeosdocinema.com.br. Porque os nossos Pessoal, mortos... quem tem a curiosidade, gente, depois ir lá assistir. Porque os nossos mortos não comem carne humana e nem cérebro. Eles querem que, de uma forma violenta, que nós, vivos, respeitemos o 2 de novembro. Porque ninguém mais respeita. Então, eles voltam à vida para fazer um velório às avessas, cada um com o seu ente vivo, para falar assim, respeitem o dia 2. Guardem o dia 2. Em Ribeirão. Em Sim. Ribeirão Preto, e lá no Festival de Cannes nós conseguimos o contato, fazer uma reunião, né, o chamado de meetings, com um produtor britânico de terror chamado Tony Newton. E ele falou assim, olha, eu não costumo chamar nenhum latino para fazer parte das minhas antologias, mas produze um curta de 1 minuto para mim, no Brasil. E eu gostaria de ter um tipo de música brasileira. Nós falamos, tá ok, funk, nós pensamos. Voltamos para cá, para o Brasil, para produzir um curta para ele, de 1 minuto. Ele falou assim, olha, se eu gostar, eu vou colocar na minha antologia. Uma antologia são vários filminhos que fazem um longa-metragem. Aí nós mandamos para ele, nós fizemos um curta chamado Silva ou Morte. É um pouquinho pesado, é 1 minuto realmente o curta. Mas conta a história. Uma tendência bastante sim, Em 1 sensual. minuto. Em 1 minuto. Com bastante sensualidade. Ele, quando assistiu o curta, ele falou, eu amei, vai estar numa antologia, produz outro. Só que ele falou, esse vai começar. Porque todo mundo gosta de ouvir essa batida brasileira. A primeira parte é o de vocês. Aí nós tivemos que entrar em contato com um MC para liberar a música e foi um processo. E tinha que ser muito rápido a produção. E aí nós produzimos o curta, produzimos um outro e os dois entraram na trilogia dele. E eu falei, mas nós podemos lançar de forma separada também? Ele falou, pode. No Brasil está no site, mas de forma separada. E até no site, quando você acessa ela, você tem que dizer que você é maior de 18 anos, porque ele tem bastante censura, porque todas as nossas produções possuem classificação indicativa aprovada pelo Ministério da Justiça. Então, este é um curta que, quando nós montamos o site, tem que colocar que você é maior de 18 anos. Sem querer, Ju, já tínhamos 4 curtas, sem querer. Eu falei, e a gente não se dava conta da quantidade. Nós fomos produzindo. Aí foi o 5º, foi o 6º, aí chegou a pandemia, fizemos mais 2 para um festival chamado Stop Vírus. Aí eu falei assim, André, 8 curtas. Né? E assim, vocês acreditam que vocês participarem do festival foi um divisor de águas, assim, na vida profissional de vocês? Ou seja, tinham Gêmeos do Cinema antes do festival e os Gêmeos do Cinema depois. Com certeza. Indiferente da exibição do curta. Porque assim, só de estar lá. Na verdade, vocês souberam aproveitar a oportunidade de estarem lá. Sim. Ou seja, vocês poderiam ter ido, exibir o filme, mas e aí? Não. E ter ficado com vergonha, como é que eu vou abordar a pessoa? Vocês foram já no formato para que as pessoas reparassem vocês. Sim. A forma como a gente abordava as pessoas, a gente sempre deixava bem claro que nós éramos do Brasil. E a gente sempre dizia a seguinte frase, o nosso inglês ainda não é 100%, então, por favor, se eu cometer algum engano, me perdoa. Mas se você puder falar devagarzinho, melhor ainda. Nós quebrávamos o gelo. Né? Na hora. Em restaurantes, com as pessoas ai, que gracinha. Nós fomos quebrando o gelo e isso foi dando certo. Porque a noite em Cannes foi maravilhosa. As festas. Os pubs, as festas, foi um sonho. Eu torno a dizer, nós éramos 2 cinderelos ali. Sim. E fizemos algumas situações com várias pessoas que estavam na cidade, plagiando cenas de filme. E as pessoas faziam com a gente sem saber que eram cenas de filme. Nós criávamos a situação e dava certo. Tem uma foto em preto e branco, foi a primeira que apareceu. Vamos pôr ali de novo. Nós estávamos andando pelas ruas ali de Cannes, perto de Cannes, e um cara jogou a bicicleta do chão. E ele veio correndo, afobado até nós. Era um cara da Suíça, quase 2 metros de altura, um loiro de olhos azuis, assim, ele pegou no nosso braço e ele falou assim, pelo amor de Deus, vocês precisam fazer uma foto minha. Eu sou um olheiro do mundo, eu sou um figuraque.
E eu preciso colocar vocês no meu Instagram. Que ele viaja pelo mundo tirando foto de pessoas que ele julga interessante. Ele falou, eu não tenho gêmeos na minha página. E eu preciso de vocês dois, pelo amor de Deus, tirem uma foto. Foi essa foto. Isso, ela na Foi a essa porta de um foto. restaurante. Essa é a porta de um restaurante. De um restaurante. Nós estávamos andando, acho que no 4º ou no 5º dia já do festival, e ele fez essa Então, fotografia. essa foto não foi feita pra vocês. Não. Não. Aí eu falei assim, por que você jogou a bicicleta no chão? Ele falou, porque assim, eu não sei de onde vocês são, como que eu ia chamar a atenção de vocês? Ele falou, eu comecei a olhar, ou era jogar a bicicleta, ou era cair. Porque eu comecei a olhar, gêmeos, meu Deus. Falei, deixa eu já jogar, porque senão eu vou cair. E até hoje nós temos contato com ele. Ele é muito legal. E fora que no mesmo ano também, isso foi em maio de 2015. Em dezembro de 2015, nós fomos participar do Festival de Cinema Ventana Sur em Buenos Aires. Também vendendo a ideia dos gêmeos do cinema. E tentando vender um projeto que só vai sair esse ano. Esse ano. Só Que vocês começaram lá em 2015. Lá em 2013 nós começamos esse projeto e depois nós vamos falar, Só que é que muito divertido. Só que chegou um momento, Ju, que nós falamos assim, está na hora de um longa. Está na hora de um longa. E aí fomos pro Festival de Cinema do Rio de Janeiro. Aquele produtor, o Fabiano Gulani, uma vez nós fomos para São Paulo e ele nos atendeu numa reunião. E ele falou assim, ó, vocês fizeram um ótimo negócio, se lançando em Cannes e não sabendo de nada, e vocês foram ali se virar. Cara, isso ninguém... Vocês aproveitaram cada minutinho. Cada em minutinho. Cannes. Ele falou assim, ó, Não ia deixar passar a oportunidade. Vocês começam o primeiro festival indo em Cannes, indiferente do curta. Vocês estavam lá no mercado, o curta não é nem importante. Ele falou, vocês estavam ali pondo a cara no festival mais difícil. E ele falou assim, agora vão pro do Rio de Janeiro. Aí nós fomos pro Rio de Janeiro e apresentamos o nosso projeto de longa-metragem, que seria uma antologia também, igual o Tony Newton fez, né? Vários curtas para formar um longa. E conhecemos um produtor, e marcamos uma reunião com o produtor daquele filme 500 Dias com Ela. O Steven Wolf. O Steven Wolf. Aí eu falei, ok, vamos fazer uma reunião com o Steven Wolf. Ele gostou do nosso projeto. Só que na hora que nós chegamos no pitching, nós tínhamos 20 minutos para falar com ele, para apresentar o nosso projeto de longa. Claro, nós pensamos, o cara já deve ter atendido umas 20 ou 30 pessoas. Qual é o nosso diferencial? Gêmeos idênticos com a roupa idêntica. E citar referência de atrizes antigas. Quando nós chegamos na mesa com ele, ele já sofreu o impacto. Meu Deus, gêmeos, idênticos. Já veio, O que é né? isso? Aham. E nós começamos a dizer as nossas referências. E aí nós começamos a elogiar demais uma atriz que também mora no nosso coração, que é a atriz Nancy Allen, que foi uma figurinha muito famosa na década de 70 e 80. E ele falou As assim... pessoas lembram dela porque ela é a parceira do Robocop. Do primeiro Robocop, De 87. E ele falou assim pra gente, vocês gostam muito da Nancy Allen? Nós falamos assim pra ele, Steven, nós somos apaixonados, porque, puxa, nós começamos a dizer a carreira dela, não os filmes mais conhecidos. Não Carrie e Robocop. Nós falamos os outros. Nós falamos os E outros. ele falou, eu sou agente da Nancy Allen. Aí ele pegou o celular e começou a E discar, vocês não gente. sabiam? Não, nós que não ele era sabemos disso. agente dela. E ele falou, pra quem você está ligando? Ele, pra Nancy. Pra Nancy. Quando ele coloca Vocês ela... quase morreram. Nossa, aí o inglês se transformou em 200 idiomas, nós Ele começamos colocou a gaguejar. ela ali pra falar com você. Só que Nós ele só não, gaguejamos. só que não conseguiu direito a linha. E aí ele falou assim, olha, eu gostaria que à noite, como a galera do festival leva as pessoas pra sair de casa, eu posso sair com vocês dois? Né? Aí a gente, nós conhecemos tudo do Rio de Janeiro. Tudo. E conhecia mesmo? Não, nós chegamos para uma das profissionais do Festival de Cinema. Que gostava muito da gente. Que gostava muito da gente, porque nós éramos já uma figurinha 2014, 15 e 16 no festival. Nós chegamos para ela assim, nunca esqueci o nome dela, Jéssica. O Steven quer sair com a gente, nós dissemos que conhecíamos tudo. Onde levar ele para jantar e para se divertir? Ela leva nesse restaurante e nessa boate. Quando vem gringo aqui, é nesses lugares que a gente sempre leva. Ela deu assim... Teve erro. Sim, levamos sem erro. uma boa, conversamos, dançamos até 6 da manhã. Aí ele quis tomar uma caipirinha na praia às 6 da manhã. A gente já encurujado de sono. E ele lá. E ele lá se divertindo. No outro dia ele falou assim, qual é o... Eu adorei o projeto, vocês dois têm muita energia, qual é o orçamento? Qual é o orçamento?
E aí nós conseguimos, fora das leis de incentivo brasileiras, nós conseguimos o nosso orçamento com recurso internacional para tocarmos o que seria Os Enclausurados, nosso primeiro longa-metragem. Então, não foi muito, até porque de ser de forma privada, mas acho que na época nós contávamos com a inflação, então o pouco que ele deu virou um bom budget no Brasil. Que é esse filme, Os Enclausurados, gravado antes da pandemia. Gravado antes da pandemia. Nós não tínhamos... Ele foi gravado e editado em 2017 e 2018. Como é que a gente poderia imaginar que nós íamos falar de uma pandemia? Não tinha a menor noção. Tanto que a alteração do nome, porque ele não tinha esse nome antes, foi de um consenso total, assim, até nossa equipe, Ancine, o filme tem mais cara de Os Enclausurados, então nós trocamos o nome. E quando saiu a pandemia, nós falamos, uau, o nome do filme tem tudo a ver. E vocês estavam num processo de lançamento. Aí do longa. Do longa, aí nós bloqueamos um pouco o lançamento, até porque é um filme com atores de Ribeirão Preto, tem poucos de São Paulo, mas são artistas que estão iniciando em suas carreiras, e isso... E as referências que nós usamos para criar esse roteiro e edição, talvez são referências que muitos não se recordam, porque nós pegamos a ideia Mortos-Vivos, da Noite dos Mortos-Vivos, pegamos uma edição bem dinâmica, igual Corra Lola, Corra, e juntamos num filme que parecia Big Brother. Então o pessoal pensa, é Big Brother com Corra Lola Corra, com mortos-vivos, só que os mortos-vivos não é o principal, porque eles não aparecem. Em nenhum momento eles aparecem no filme. Como você está enclausurada num canto, você escuta tudo que acontece lá fora, só que a história é sobre quem está preso, sem saída e sem chances de se salvar dentro de um local. Não foram resgatados, então são 10 grupos que estão trancafiados em algum lugar, e a falta de bom senso leva eles ao perigo máximo. Ao perigo máximo. Então, é um suspense. E aí um outro crítico de cinema chamado Marcos Petruccelli, ele falou assim, vocês gravaram com uma excelente qualidade, por que vocês não fazem salteado? Ao invés de uma história a cada um, por que vocês não misturam um pouquinho cada uma para criar dinamismo? Nós sempre estamos ouvindo os mais experientes, mudando, e acabou dando no resultado que nós adoramos. E ele disse assim, vocês fizeram... Foi ele que, assim, ele disse, parece um Big Brother, você mudando os canais de televisão e tá sempre com alguma coisa muito ruim passando, sempre notícias ruins. O filme dá a entender, mas lembram-se, a comunicação e a sociedade na história de vocês está sendo quebrada. Então atrapalha a voz, atrapalha o som, sai fora do ar, sabe? Para dar aquela impressão de vários canais e fora do ar. E aí o governo do estado, ele cria um streaming. O PROAC, que é o programa de ação cultural do nosso estado, ele criou um streaming chamado #Cultura em Casa. E aí nós ganhamos o edital... Na pandemia. Na pandemia. Aí nós ganhamos o edital do Cultura em Casa para que Os Enclausurados esse ano faça parte do catálogo de filmes do Cultura em Casa. Nós estamos, assim, muito felizes com o resultado desse filme, que teve tanto o apoio do Steven Wolf como do autor da Vamp, o Antônio Calmon, que nós também conhecemos no Rio de Janeiro. Então, também não foi como diz o Edgar, um tijolo de cada vez. Só que aquilo, ó, por exemplo, esse longa, vocês começaram a trabalhar nele em que ano? 2017. Então, vamos fazer as contas. Sim. 18, 19, 20, 21, 22. Tá indo para 6 anos. Que agora que... Óbvio, por conta da pandemia. Por conta da pandemia, porque mais, o tema era a mesma coisa, então não era um momento propício para ele. Porque isso é eu acho que isso é o primeiro, é o grande trava das produções nacionais para artistas independentes. Nós temos que esperar, às vezes, tem que esperar um projeto ganhar um edital para o roteiro, ganhar um edital para filmar, ganhar um edital para editar, ganhar um edital para lançar. Isso são 4 anos. Nós estamos iguais a... O processo para você ter toda a liberação e as condições para você desenvolver aquilo são muitos leva anos. Muito tempo, Sim, né? Não é nem a produção, né? Não. Tem filmes extremamente comerciais e populares, exemplo, lançados em 2013, que na verdade a concepção começou em 2009. Então, isso é a forma. Por que vocês acham que é tão lento assim?
essa Porque, demora? às vezes, o recurso que você ganha vem fracionado em parcelas, e aí você precisa prestar conta da primeira parcela para vir a segunda. Isso vai meio que atrasando o processo. É a burocracia, né? Isso. Às vezes você ganha um recurso para fazer até certo ponto, mas não pode usar para comercializar. Então tem uma série de Travas, né? de ali. travas e regras que nós temos que seguir, sabe? E já puxando este gancho, para a produtora, esse trabalho de leis de incentivo à cultura se tornou também tão importante quanto, porque Entender os meios, os Sim, caminhos, João. né? seja leis municipais, estaduais Só ou que, federais. Por exemplo, hoje no Brasil, se não tivessem essas leis, vocês não teriam verba para produção Não. nenhuma. Não, nenhuma. Nem audiovisual. Lá fora como- também é assim ou não? Lá fora também possuem as leis de incentivo Mas, por internacionais, exemplo- mas assim, é Eu acho- 20% de 100. Não é um Então complexo não é muito maior. diferente do cenário no Brasil. Não. Não, Isso é tipo, no mundo. É no mundo, tipo assim, lá no Ventana Sur, lá em Buenos Aires, eles falaram, não, nós também temos as nossas leis. Só que um produtor que também tinha o irmão gêmeo, que é os irmãos Carreiras, eles falaram, nossa, mas pra nós é mais rápido. Pra gente é muito rápido. Né? Então, E em outros países, até como os Estados Unidos, eles possuem as fontes dedutíveis. Mas o que move o cinema norte-americano são fundos de investimento bancários, dinheiros de grandes estúdios. A produção independente, muitas delas, é investimento bancário. Leis dedutíveis, o que você vai deduzir de imposto lá nos Estados Unidos, é muito pequeno. E Aqui é É isso que eu ia 99,9. falar. Todos os filmes hoje, mesmo os que vão pra cartazes aí, fazem sucesso nos cinemas, todos têm as leis envolvidas. Todas. as leis envolvidas. Hoje você não consegue produzir Não. 100% independente, um longa, e o legal é que a filme gente, no Brasil, né? é que a gente vê que mesmo fora do Brasil, as pessoas ainda possuem alguns problemas, e eu não sei se é um pouco de marketing. Uma vez a Julianne Moore, quando ganhou um prêmio de melhor atriz, num prêmio só de filmes independentes, ela falou assim, nossa, eu lembro da minha diretora de fotografia falando que só pode gravar até 5 horas da tarde porque não tinha dinheiro pra luz. Às vezes a gente não ganha salário, eu trouxe minhas próprias roupas, minha própria alimentação. A Julianne Moore. Só que o filme foi feito. E ela ainda se lembra, eu estou ganhando um prêmio pra ele, exemplo, eu estou ganhando um prêmio pra ele em 2015. Eu lembro que eu cheguei no set de filmagem em 2013. Então, o filme independente em qualquer lugar do mundo, ele tem essa questão de demorar pra ficar pronto. Sim. E como assim, a gente conhece essa questão, a lei de incentivo transformou-se num trabalho muito importante para o Marcos e para mim. Então, assim, vamos também tocar isso, porque de alguma forma fez sentido em nossa cabeça todo esse processo de elaboração, aprovação, prestação de contas, e ficamos contentes que esse foi um trabalho que começou a dar uma boa visibilidade para gêmeos do cinema e para os gêmeos do cinema. Então também foi muito divertido. É divertido trabalhar com as leis de incentivo, porque o Marcos e eu não achamos chato. E nem difíceis, E nem- né? e Então nem é Porque vocês já estão há muito tempo já no meio, né? Vocês Sim. entendem os caminhos. É mais fácil vocês montarem um projeto para poder dar entrada ao pedido para liberação aí, do que às vezes alguém que não sabe nem por onde começa. Não, mas e isso é a gente compreende que as pessoas quando procuram a gente não têm conhecimento das coisas, a gente super entende e nós somos sempre muito calmos e tranquilos para ensiná-los. E ainda bem assim que no nosso currículo nós nunca possuímos nenhum projeto reprovado ou prestação de contas reprovadas. Não. Então isso foi girando um boca a boca que chegou em São Paulo, Rio de Janeiro, e as pessoas Criou procurando. a credibilidade do Isso, mercado, Sim, né? sim. Nós já entramos em projetos que estavam com alguns problemas e conseguimos fazer com que o problema não se agravasse mais, e nós percebemos que nós tínhamos esse feeling. Então, eu falei, Marcos, então o cinema nacional, cenário A, e a lei de incentivo, cenário B Cenário para a B, nossa produtora. isso. Aí no cenário B, quando você fala lei de incentivo, aí é teatro, música, Musicais. musicais, aí é
todas as vertentes culturais possíveis. E o divertido é que a gente tá sempre assistindo a um produto diferente, a uma obra diferente, porque trabalhando no projeto, a gente tá sempre lá acompanhando. Então é sempre bom ver um musical em São Paulo, ou uma peça de teatro em Franca, ou um show aonde quer que esteja, um show de música. Então é sempre bom, a gente tá sempre fazendo alguma coisa que nós não esperávamos estar presenciando há 10 anos atrás. Então é muito divertido a área de incentivo. Fez com que a gente conhecesse muita gente legal e participar de muitos eventos bons, seja aqui ou em outra cidade. Quando a gente fala da questão das leis de incentivos, eu falo que recentemente, assim, nos últimos anos, nós tivemos muitas polêmicas com relação à busca de verba, né, ao Ministério da Cultura, uma série de coisas. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco até dessa visão de vocês, e principalmente hoje com a alta em redes sociais, né, onde tudo se julga, tudo se fala, e muitas vezes sem ter o próprio conhecimento, né? Sim. É um exemplo disso, a gente pode falar da Cláudia Raia, que sofreu muito esse tempo atrás, sofreu no sentido assim... E aí está, ela foi bombardeada ali, porque ela conseguiu, né, a questão de, não sei quanto foram, 4 milhões, né? 4 ou 5 milhões. 4 dela. É que as pessoas falam assim, ela recebeu dinheiro do Ministério da Cultura. E não, ela recebeu o direito para captar. Ela recebeu sim. A conta ainda está zerada. É ela e a produção dela. Que é o que vocês fazem, por exemplo. A equipe da Cláudia Raia poderia contratar vocês para captar, por exemplo. Para gerenciar. Para gerenciar. Essa captação. Esse recurso, porque é no gerenciamento dela que muitos cometem erros gravíssimos. Que é onde você tem que prestar contas ali. Exatamente. Aí entra os gêmeos. E tudo tem que ser exatamente como está na lei. Investido. Exatamente. E assim, é lógico, ela tem uma praticidade em captar, porque ela é Cláudia Raia, mas assim, a gente, através do SESC, a gente ensina pessoas a fazer isso. Nós já fizemos 11 turmas ensinando essas pessoas de 2015 para frente a ensinar a fazer projetos. É um curso que nós criamos que se chama Caminhos da Cultura. E hoje, muitos ex-alunos vivem da própria arte. E não são Cláudias Raias. Eles fazem captação, eles conseguem fazer esse agenciamento para o projeto deles, captação de forma completa. O valor total do projeto inteiro. E hoje vivem da própria arte. De alunos passaram a patrões. E hoje, por exemplo, como funciona essa captação de verba? Por exemplo, eu tenho um projeto aprovado no PROAC, por exemplo. O PROAC. Quando abrir o processo de captação, porque o processo de captação pelo PROAC não é o ano todo. O Estado abre determinado mês e ele vai abrir um limite de 100 milhões. E ele informa, Estado de São Paulo está aberto. Quando atingir... O PROAC ele já é do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Quando atingir 100 milhões, acabou. Então, exemplo, os 100 milhões dura de março até setembro em algumas ocasiões. Citando um tempo aproximado aí, março a setembro. Março a setembro. Então, de março a setembro... Nos outros meses, não existe a captação pelo PROAC. Só nesse tempo. Você pode, nos outros meses, ir ligando, indo fazer visita. Prospectando. Para a hora que o PROAC liberar, você já tem 50% do caminho andado ali. É só você ligar avisando. E a captação são com as empresas, né? Sim, com as empresas. Que é a questão da destinação de parte do imposto de renda. Não, o PROAC é o ICMS. O PROAC é o ICMS. O imposto a gente não é da área, a gente não entende. O imposto de renda. Por isso que é importante a gente falar, né? Claro, Ju. O imposto de renda é a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Porque uma questão, longa-metragem... Então é do ICMS, o PROAC. O PROAC é o ICMS. E uma outra questão, filmes, longa-metragem, tudo que você vê no cinema brasileiro não é feito com a Lei Rouanet. A gente já leu muita notícia assim, o filme do longa-metragem foi feito pela Lei Rouanet. Se a pessoa fosse um pouco mais criteriosa para ler a lei, longa-metragem só é feito pela Lei do Audiovisual, não pela Lei Rouanet. Que lá não é regida, vou poder dizer, pelo Ministério da Cultura, e sim pela Agência do Cinema Nacional, a Ancine. Então, o PROAC, só voltando agora, o PROAC é pelo ICMS paulista, que o ICMS as empresas pagam mensalmente. Então,
do 100% que você paga, você vai pagar 97%. Porque o até 3% Você pode destinar para ou para um ou para centenas de projetos que você queira. Ou E a seja, pessoa que faz esse serviço tem direito a 10% do valor captado. Ou seja, a empresa, de todo jeito, ela tem que pagar o ICMS. De todo jeito. O que vai mudar? Ao invés dela pagar 100% para o governo, ela vai pagar 97% e 3% ela tem o direito de escolher que ela pode destinar para o PROAC. O PROAC. E a pessoa que faz esse agenciamento entre projeto e empresa, ela tem o salário dela, 10% daquilo que ela trouxe para o projeto. Porque a empresa não vai nem destinar diretamente ao projeto, porque já é daquele projeto. E a conta que é aberta é só para o projeto. Não mistura com o recurso privado da sua empresa. E é a mesma coisa a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Só que estas duas leis é pelo imposto de renda, que pode ser trimestral ou anual. E ela pode destinar de 1 a 4% do imposto de renda para um projeto na Lei Rouanet, para fazer teatro, show ou filme pela lei do audiovisual, pela Ancine. E tem também, na parte de lei de incentivo, tem os editais, que é quando o governo é um fomento direto do governo. O governo vai dar a você o dinheiro. Mas aí você fala, foi contemplado por um edital. E a Lei Rouanet não tem edital. Né? Tem o PROAC e a Ancine. E a Ancine tem editais que, na verdade, são fundos de investimento. Você vai devolver através do lucro daquela obra. Você pega um dinheiro emprestado. Exatamente. Isso, porque essa devolução, digamos, através de bilheteria, vai sustentar o fundo para novos e novos editais. Assim como tem o PROAC, tem os editais que eles abrem nos 50 linhas, eu acho. Circo, teatro, música, espetáculo, um monte de cinema. Mas do PROAC é não reembolsável. Você não devolve nada. Você não devolve nada. Você não tem essa obrigatoriedade. Até porque vai ser destinado pelas empresas, né? Não, o PROAC edital não. O PROAC edital, o governo do estado... Tá, ele tem essa verba... E não é reembolsável ao Estado. Não é que nem o da Ancine, que é um fundo reembolsável. Entendi. O Estado de São Paulo não. O PROAC ICMS é pelo ICMS das empresas. O PROAC edital é a verba direta. É tudo ou nada se você ser contemplado. Só que no PROAC edital você não tem essa obrigatoriedade do reembolso. Não é um fundo de investimento. Não é um fundo de investimento. Funciona como prêmio, mas usar a palavra prêmio não é adequada. Não é adequada. A gente tenta mostrar isso sempre para as pessoas. Não use a palavra prêmio. Por quê? Nós passamos a ser analistas do PROAC edital. A gente também agora lê o projeto dos outros do Estado e diz aprovado, e é selecionado e não selecionado. E a gente sabe ali dentro que a palavra prêmio não é para ser utilizada. Então a gente já tem essa vivência, nós passamos para o outro lado. Então a gente sabe que prêmio não é adequado dizer. Ó, eu vou passar agora, Vitor, vamos passar algumas fotos para eles irem relembrando todo o material que a gente reuniu. Essa que nós já falamos, né, de Cannes, aí também. Essa foi uma propaganda que nós fizemos para uma empresa, vira nossas fotos de gêmeos e falaram assim, ó, vamos chamar esses gêmeos para fazer Santos Dumont e fazer... o Consórcio Magazine Luiza. O Consórcio Magazine Luiza. Nós fomos atores por um dia. Numa propaganda de uma produtora de Franca. A gente faz essas brincadeiras nas nossas redes sociais dos gêmeos em vários cenários de terror, tipo a Casa Assombrada de Amityville. A gente costuma fazer essa brincadeira que as pessoas curtem bastante e tem vários likes nas fotos quando nós fazemos essas brincadeiras. E é sempre essa mesma foto. Então essa mesma foto está em vários locais onde ocorreram vários filmes de terror. E quando a gente faz isso, tem um engajamento muito engraçado e muito divertido. Porque a ideia de gêmeos, né, já é bem... impactante. Nós estamos no campo Crystal Lake, que é o local do Sexta-feira 13. Já fomos até pro Jurassic Park. Essa é uma foto da nossa websérie, que foi um documentário musical sobre a história do James Bond.
Então nós fizemos aqui na pandemia e conseguimos gerar cerca de 70 empregos com essa websérie de 6 episódios. Nós fomos contemplados pelo edital e nós íamos fazer um pandemia. Na pandemia. Nós fizemos um relançamento dos 24 temas do 007 em novas versões, contando com artistas maravilhosos de Ribeirão Preto, Fernanda Marques, Chavala, Quilotones, Gica Bach, a Orquestra Alma, todos eles fazendo as releituras das músicas do James Bond. E a série é muito divertida, porque assim, a gente conta a história do James Bond de 1941 a 2021 de uma forma bem bate-papo de bar, youtubers, com muito meme entrando, principalmente do Chaves e do Chapolin, que nós somos muito fãs. Então ficou um papo divertido e música muito boa. E aí nós mandamos fazer os 6 atores do James Bond para com os cantores no palco, fazendo caras e bocas. A paquerada que a Fernanda Marques dá no Sean Connery é irresistível. É irresistível, a paquerada. Ele cairia aos pés dela. E foi um projeto divertido e ajudou as pessoas a voltarem aos seus trabalhos durante a pandemia. Não tinha nem a primeira vacina quando nós filmamos a série. E tava todo mundo de máscara, com teste, álcool gel pra tudo quanto é lado. Bombeiro civil, e teste pra lá, e teste pra cá. A orquestra inteira de máscara. Só os cantores que não poderiam estar de máscara. Mas, e nós dois, quando nós contamos o bate-papo. Mas todo mundo máscara e testado. E foi um projeto, assim, divertidíssimo. Aí foi exibido na James Bond Brasil TV, que é um canal imenso no YouTube, e eles ficaram sabendo do projeto. Falou, nós vamos exibir no nosso canal. Aí é um canal muito grande, né, dos fãs do James Bond do Brasil inteiro. Canal e nós tivemos a aprovação dos fãs. Eu falei, porque se a gente falar alguma coisa errada, Imagina, virar ao contrário aí. Deus, foi uma responsabilidade, esse povo vive James Bond como nós vivemos Jamie Lee Curtis. Eu falei, nossa, vai você falar alguma coisa errada. Vocês tinham que entender muito o que vocês estavam fazendo ali, porque uma erradinha ali. A equipe da James Bond Brasil foi muito bacana. É a equipe que nós queremos trabalhar para sempre em nossos projetos. Essa equipe é a equipe dos sonhos. Era uma energia positiva tão boa nos sets. Nossa, e todo mundo falava, uau, best equipe ever. Todo mundo dizia isso. Que energia. As pessoas chegavam tão cedo, tão felizes. E a gente, 6 horas da manhã tá todo mundo sorrindo desse jeito. Era um programa apertado, poucos dias de gravação. E nós economizamos tempo ainda. A nossa produtora Bruna fez tudo isso aqui, porque o Marcos e eu estávamos na parte mais artística, e ela falava, meninos, 6 horas da manhã está todo mundo feliz e contente. A orquestra no ânimo, assim, não, 6 da manhã, vamos tocar. E nós falamos, essa é a equipe que nós queremos trabalhar para sempre. Vamos ver a próxima. A gente no Jurassic Park. Somos assim com o Spielberg, sabe? Somos Miglos. Somos Miglis do Spielberg, você acha? A gente tem um carinho muito grande por esse filme. A gente no Sesc, numa das edições do Caminhos da Cultura, se eu não me engano, essa foi a 8ª turma. Nós estávamos aí no Sesc. Não era sobre a Lei Rouanet, era um dia de PROAC e tal e PROAC CMS. A gente continua com essa formação e é muito que está se expandindo. Agora vai para Araraquara e Birigui. Está se expandindo dentro do Sesc. Então é muito bacana. A gente vê os alunos ganhando seus editais, captando os seus projetos e nos contratando para fazer o gerenciamento. Então, de alunos para chefes. Então isso para nós é gratificante demais. A gravação, quando nós encerramos a parte com a Fernanda, ela ficou muito emocionada na última música, que é uma música que ela sempre quis cantar e nunca teve oportunidade em seus shows, que era a música do 007, O Mundo Não É o Bastante. E ela falou, meninos, essa música é minha, pelo amor de Deus. A gente, não, claro, essa música é sua. E quando ela terminou, ela se emocionou. E começou a chorar. Ela se emocionou. Acho que tem uma foto com cada artista musical de Ribeirão Preto. Que, meu pai do céu, que talento incrível tinha esse grupo que nós juntamos, Jô, é incrível. As meninas cantaram com a orquestra e as bandas não precisaram da orquestra, então todas teve essa divisão. Gravadas ao vivo. Legal. Essa foi uma outra foto do set de filmagem nossa, eu e o André no set do Bond Music, todos nós tínhamos uniforme, com a camisa Bond Music e a máscara com o 007. A máscara era muito legal, 007. Esse é o pessoal da Chavala,
Eles também fizeram 6 canções. Eles são ótimos Eles também. pegaram músicas do James Bond e fizeram reggae, samba. Uma música do Louis Armstrong, eles fizeram samba. Fizeram samba. Carly Simon, eles fizeram reggae. Um reggae. Tom E- Jones, eles fizeram ska. Eles mudaram o escopo original, mas não a melodia, só que o samba da música do Louis Armstrong Virou o carro-chefe do projeto. virou o carro-chefe. Ficou muito, E um muito dia, boa. acho que num show, não sei onde eles estavam, eles cantaram a música de novo. Foi muito bom. Esse é os Aí são todas as São os quilotones. quilotones, Eles conheço, colocaram uma pegada eletropop anos 80 nas Eletropop rock. Eletropop rock dos anos 80 nas canções, que músicas lentas, como a da Billie Eilish, No Time to Die, que é do último James Bond, modéstia à parte, a do Quilotones com aquele ritmo 80 ficou bem melhor. Perdão, fãs da Billie Eilish, mas a versão deles é Ficou melhor. 100% melhor. Perdão, Bem fãs. melhor. Ficou uma pegada anos 80 Se tão algum gostosa. dia for ter alguma regravação, podem usar essa Quilotone. versão. Pode usar essa versão. Quilotones arrebentou. Aí temos E todos com o uniforme do James Bond. Essa é a nossa família, nossa mãe, nossos 3 irmãos, que são os maiores motivadores, apoiadores Cara, 5 filhos. 5 filhos. dos gêmeos do cinema. E vocês foram os últimos, Os né? Pelo últimos. jeito. E foram 2 de uma vez. Agora, de uma vez, e De assim, 3 foram pra 5 filhos. nós nunca vimos, assim, tanto apoio, como todos eles deram a nós. Nós somos viciados dos nossos irmãos, porque a gente tem um carinho muito grande de abraço, beijar, abraçar, colinho, cafuné. Então nós sempre fomos criados dessa forma. Então a gente não consegue não se ver e Muito ficar se tato, abraçando. muito tato e muito abraço e muito beijo. Então nós temos, e do mesmo jeito que eles nos incentivam, talvez por sermos os caçulas, nós passamos também a empurrá-los pra frente. É. Então ali é uma guerra, quem ama mais quem? Ô, guerra boa! Ô, guerra boa essa aí. Essa é a nossa Nenê, Nossa filha. Nossa Essa filha. é a que... É a Baby Jane Castro. É a que tá com esse probleminha na barriguinha, né? No Que estômago. deixou vocês meio... Ai, meio em off em janeiro. Janeiro, ela, né? ela engoliu inteira uma nota de R$20 e ela devolveu inteira a nota de R$20. Desde esse dia, essa menininha que é amorosa e arteira. Muito arteira? Muito arteira. Está deixando os nossos nós- finais de semana bem... E dias da semana bem cheios. E nós sempre gostamos daquele filme da Bette Davis, O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Falei, o nome dela vai ser Baby Jane Castro. Aí calhou a 100% com ela. Mas é o amor da nossa vida. Carinhosa, sabe? Amorosa. A gente vive por ela. E esse é o nosso irmão trigêmeo. Eu queria muito que vocês falassem dele. Hoje nós chegamos no Cantinho do Céu em 2015 para fazer um serviço voluntário. Nós sentimos vontade. Por nossa decisão. E esse menino tava lá, tinha um menino numa bicicleta, sempre depressivo, sempre muito triste. E nós falamos, nossa, vamos colocá-lo um pouco de alegria na vida dele. Mas nos informaram que ele tinha uma certa rebeldia. Então... pouco arredio Um ele pouco era. arredio, que era pra gente, no começo, tomarmos um certo cuidado. Só que depois de alguns meses no Cantinho do Céu, olhando pra ele, a gente falava assim... Arredio. Arredio? Agressivo. Agressivo? Sério? Aonde? Aonde? Então, com nós dois, então. Não E acontece nada Não disso. tá acontecendo. Só que quando ele viu que a gente tava indo com uma certa frequência ali, ele se mostrou interessado em abrir o coração dele Porque pra ele- nós dois. Porque ele também se É fechou. porque era uma defesa dele, Dele. né, Por gente? que eu vou me apegar se a pessoa vai embora? Porque apesar das inúmeras das inúmeras questões de deficiência que ele tinha uma compreensão de mundo muito grande. Ele conseguia conversar e conseguia entender você. Mesmo não se alimentando pela boca e tendo uma traqueostomia que ele falava com muita dificuldade, ter a sonda no estômago, então ele conseguia se comunicar. Até que nós descobrimos sim o nome dele era Reinaldo Luiz. Eu falei, que legal, André Luiz, Marcos Luiz, Reinaldo Luiz. Ah, legal. Até ali estava legal. Até pegarmos a certidão de nascimento dele. Que nós descobrimos que ele nasceu no mesmo dia, no mesmo mês, no mesmo ano e na mesma hora que nós dois. Mentira. Então nós passamos assim, isso não é uma coincidência, isso não é uma fatalidade. Isso foi um reencontro. Isso é um encontro marcado. Isso aqui. Assustou a gente, assustou a nossa família. Isso.
assustou a instituição. Assustou a instituição. A nossa família, porque essas coisas não acontecem todos os dias. Não, é um milhão pra muito Jô. mais. E aí nós falamos assim, olha, rapaz, você vai começar a ter outro estilo de vida a partir de agora. Você agora é o trigêmeo. Então, assim, só que a nossa inclusão foi muito mais do que ir ao cantinho do céu. Porque esse rapaz passou a figurar com a gente como estrela do momento em Vila Dionísio, Milwaukee, Sesc. Show do Sepultura. Show da Roberta Miranda. Show da Roberta Miranda. E o Sesc foi uma das empresas que, assim, falava, traz o Reinaldo aqui nesse evento. Vai ter um show, hoje é show do Sepultura. Vem companheiro no palco. Então, assim, pessoas Cara, como... eu imagino uma experiência pra ele. Pessoas Isso é ele no cinema, na Olha sessão 3D do só. Trolls. Isso foi no UCI. No UCI. As pessoas adoravam, porque, assim, o pessoal falava assim, mas vocês não se divertem com ele, né? Porque vocês têm que dar, dar medicação, ficar pondo Coca-Cola na sonda. Aí, gente, como não? A gente se diverte pra caramba. Eu vou tomar uma cerveja. Qual é o problema de eu parar? Eu tenho que pegar a garrafa e fazer assim. Por que eu não posso fazer assim com uma seringa? A diversão continua a mesma. A diversão é a música, o ambiente, a energia. E a gente falava assim pra ele, Reinaldo, os irmãos, pode tomar uma cervejinha? Ele, pode. E a gente, você só Coca ou Fanta? Ele, Coca. Fanta, não. Ele gostava muito de Coca. As pessoas em nossa volta, ele tomava aquela vitamina própria, começaram a fazer coisas por ele. Caldos de frango, mandioca, carne. A pele dele começou a mudar com uma vitamina dentro do corpo. Ele passou a frequentar porque não era só aquele. Não era só aquele. Nós começamos a levar ele na academia. Pra ele fazer, tipo, esteira, flexora. E ele, mesmo sem peso, mas ele fazia a movimentação. Eu acho que era muito mais a ideia pra ele ver que ele estava igual a todos nós. Inclusão, né, gente? Começou a fazer pra ele um bem tão grande, porque ele engordou, a pele dele melhorou, a fala dele melhorou. Então era uma história de amor, uma história, o Walt Disney entre três amigos. Isso é a gente lá no Cantinho do Céu, com roupas iguais a partir de agora, porque ele era o trigêmeo. E a próxima foto foi um cover da Lady Gaga no Sesc. A gente levou ele. Porque ele gostava de ouvir as músicas da Lady Gaga. Ele gostava de música internacional, que talvez ali na instituição não era muito o que ele escutava. Então, quando a gente comprou pra ele um iPad, então ele tinha os maiores clássicos do Bee Gees, da Blonde, do Billy Idol, Billy Madonna, Michael Jackson, ele adorava. Ele adorava, até que ele pediu pra ir no show do Sepultura. E ele conseguiu estar no palco com eles. Nossa. Então, pra ele foi uma realização. Então, assim, aí nós fizemos esse ano o nosso 10º curta-metragem, que é um documentário em homenagem a ele, pra mostrar pra todo mundo quanto Isso é o que ele vocês foi estão importante. trabalhando agora, não? Sim, porque assim, agora. Vocês vão lançar... Sim. Eu acredito que ainda esse mês. Ele não está mais entre nós, infelizmente. Ele faleceu quando? Dezembro de 2021. Quantos anos? 41 anos, pela própria patologia dele. Então nós fizemos essa homenagem para ele porque foi uma linda história de amizade, estilo filmes da Disney, né, de amor, gente? de 4, 5 anos inacreditáveis ao lado dele. O nosso trigêmeo, ele foi e sempre será uma das pessoas mais importantes da nossa vida e nos ensinou a não levar tudo tão a sério. Às vezes vem críticas, vem pessoas falando X, Y sobre os gêmeos. A gente falou assim, tá tudo bem. Ou a gente vê... Se faz sentido pra você, tá tudo bem. A gente vê como certos profissionais tratam a sua equipe com palavras um pouco grosseiras e tudo mais. A gente vê isso diariamente. Mas o que ele nos ensinou foi olhar para isso e falar assim... Que pena que você não está tendo a oportunidade de ser um dia uma boa memória para alguém. De ser uma boa memória para alguém. Então, ele nos ensinou a ser homens bem melhores do que éramos. Ele ajudou mais a gente do que nós dois a ele. Ele fez muito mais por nós do que nós dois por ele. E onde ele está, ele sabe agora... Já que acabou todo esse sofrimento dele, o quanto ele fez muito mais por nós. Quando ele faleceu, uma pessoa para ajudar a gente a superar, porque nós sofremos demais da conta, ele falou assim, alguém falou assim pra gente, meninos, pensem da seguinte forma, quando ele chegou no céu, Deus perguntou para ele assim, como é que foi as coisas lá na terra? Ele com certeza disse, olha,
Fisicamente, até um certo tempo, não foi legal, mas olha, conheci 2 gêmeos, gente. Mas os meus últimos 5 anos da minha vida, eu vivi... com quantos anos ele faleceu? 40? 41, a nossa idade, né? Com certeza, ele viveu, o que ele viveu em 5 anos, Em 5 não viveu anos, a vida toda. não. Eu falei, foi uma ótima forma de superar. Olha, mas conheci 2 gêmeos, que ó, gente finíssima. Então foi uma forma... E ele Cara, legal, que bacana ouvir isso de vocês, E a- sabe? e ele- Conhecer essa história. E agora poder assistir logo, Assistir, né? logo, Vocês logo. contando isso. O documentário se chama A Verdadeira Inclusão. Que legal. E ficou, assim, pra nós, é difícil pra nós, que acho que produzir esse documentário com material antigo que nós tínhamos foi um ato de reviver a história. A saudade aumenta. Resgatar ali. Na Esse verdade, resgate. a ferida da saudade, eu vou chamar de ferida porque ela abriu demais. Então passou a doer de novo. Uma coisa que nós achávamos que havíamos superado. E na verdade Que ainda não, né? tá Não, aqui não. dentro ainda. A saudade é eterna. A saudade voltou a doer demais fazer o documentário. Então, janeiro agora foi bem sensível pra gente, porque teve o problema com a Baby Jane e o resgate dessa história. Então foi um janeiro muito Mas eu emocional. acho que são momentos que a gente pensa melhor em nós mesmos, no próximo, nas pessoas que Tudo fazem é uma parte da sua evolução, vida. né, André Marcos? Não adianta. Tudo vem pra nossa evolução. E ele foi uma parte muito importante da nossa evolução. Nossa evolução. Esse garoto aí que é lindo ainda e vai ser sempre lembrado por nós dois e por toda a nossa É o nosso família. anjo da guarda hoje em dia. Né? Então, E aí, assim, quando nós, mesmo com esse processo desse documentário e o lançamento dos Enclausurados, eu e o André, nós pensamos assim, André... Não vamos esperar o se- primeiro filme lançar para fazer um segundo. Se nós formos esperar esse processo audiovisual brasileiro para poder fazer um segundo longa, não. Nós vamos demorar muito, vamos começar um outro. E aí nós fizemos com todo o processo passo a passo Digital. de edital. Esse foi recursos nacionais, foi a Lei de Incentivo Nacional, não foi internacional. Que é a série, né? Não, é o nosso segundo longa-metragem que acabou de ficar pronto. O trailer acho que também sai no final do mês, que se chama Eucêntrico. Nós fizemos Eu algumas- acredito que nós fizemos- esse é o pôster. Nós fizemos algumas sessões testes com ele, já foi o quê, Marcos? Acho que umas 6 ou 7 sessões testes. E a gente percebe o quanto ele funciona. Nós temos um orgulho extremo do resultado final desse projeto. E eu falei para você, André, vamos... E nós estávamos um dia assistindo uma novela chamada O Outro Lado do Paraíso. E tinha um ator ali, que era um papel bem pequeno. Eu falei assim, nossa, André, será que a gente consegue esse ator para vir para Ribeirão Preto fazer o filme? Pum, ele veio. Assistindo, E quem que é? Ele chama Beto Mark. Aí nós assistimos os 10 Mandamentos. Olha, André, olha aquele soldado. Também era um papel pequeno. Falei, e se a gente conseguisse ele para vir para Ribeirão Preto? Pum, fazer o Eucêntrico. Pá, ele veio. Aí, Então- aí eu li o roteiro e falei assim, Marcos, você vai dirigir, não porque é? Certo. nós E, sim, temos um Marcos acordo. O Marcos sempre é o diretor. Nós temos um acordo. O papel... Vocês se dividem eu nas como não... tarefas. Aqui não somos gêmeos, nas É. tarefas não somos Eu, gêmeos. como não sou ator, não levo jeito pra frente das câmeras. Então, talvez, se eu fosse ator, que se eu tivesse um papel, o papel que eu quero fazer, eu pego e dou pra ele. E como eu não tenho nenhum talento para dirigir, porque eu não tenho essa visão de conjunto para dirigir, eu falei, Marcos, então eu vou ser dirigido sempre por você. Então nós nos dividimos. Ele dirige, eu atuo. Nós dois produzimos, nós dois escrevemos e a lei de incentivo é nós dois. Só que Só que ele fala assim, Marcos, na hora da direção, não precisa pegar leve comigo porque eu sou seu irmão gêmeo. Eu não tudo sou café mais, com leite. Né? E aí eu li o roteiro e falei, Marcos, o rapaz com paralisia cerebral, eu vou fazer. Eu já tinha 3 anos de Cantinho do Céu, eu sabia como me comportar. Foi sem querer, querendo, um laboratório de primeira. Falei, eu vou ser o Arthur. Então o Marcos falou, beleza, você vai ser o Arthur, porque eu também é o papel que eu faria se eu fosse ator, então beleza. E nós pegamos também muitos atores de Ribeirão Preto, Muito. de Franca, de E São Paulo também. É uma coisa que eu quero dizer sobre Ribeirão Preto é o seguinte, em frente dos editais, eu acho que as pessoas não sabem que às vezes a mínima ajuda, e eles até podem achar que é pequena, como a cidade apoiou esse projeto. Não, mas aqui foi muita ajuda. É indiscutível o apoio que
todos os locais de Ribeirão Preto teve com a produção do Eucêntrico. Pra nós, assim, você para pra pensar, tipo assim, André, Não, do céu, se será parar que pra outras pensar- produções fora de Ribeirão Preto tem o apoio que nós tivemos? Olha, a Secretaria da Cultura, de Infraestrutura, a própria Prefeitura, a Fundação do Livre Leitura, o SESC, a Casa da Memória Italiana. Pior, Então, as pessoas que vivem em torno de Ribeirão Preto, que são importantes, tipo, até a Belinha Basile, não, eu vou apoiar o projeto, eu quero filmar na minha casa, venha para o meu condomínio. a Guarda Civil. A Guarda então, assim, Civil, eu falei, todo mundo Depois que ajuda. vocês viram, já tava pronto ali. Foi muito apoio Foi da muito apoio. cidade. A cidade abraçou o Eucêntrico. E se tornou um filme, assim, é um filme de 3 horas. Então, as sessões testes serviu pra gente, assim, quando a história tem 30 minutos já, ninguém... pessoas estão assim, ó. As pessoas já estão Comendo comendo as unhas. E quando termina, foi unânime. Mas já... Ninguém percebe. Nem já passou 3 horas. Mas não vai ter mais? Vai acabar assim, não vai ter mais? Então a gente, uau, ninguém tá ligando para as 3 horas. E é um outro filme de suspense sobre herança, briga por dinheiro e um pouco Algumas de denúncias sobre abuso e tudo mais, e criou um suspense nada gore. Tipo, não é visceral, é mais psicológico. A gente não é muito fã do gore, aquela violência física explícita. A gente prefere coisas mais psicológicas. Tanto os enclausurados como este projeto é mais a questão psicológica. E apoio assim, dos atores do TPC, companhias de Franca, e nós gravamos em Ribeirão Preto, Franca, São Paulo, Buena de Andrada, até uma cena em Londres, que mandaram pra gente, que nós pedimos pra fazer. Então foi muito abrangente, foi um projeto que deu orgulho e acabou de sair do forno. Fora uma música que nós recebemos de presente da Jovem Orquestra Sinfônica de Berlim para fazer o filme. A gente, uau, Porque até presente assim nós ganhamos. Porque o regente, o Knut Andreas, veio para reger a trilha sonora de filme com a Sinfônica de Ribeirão Preto. E nós nos encontramos com ele e pedimos a música. Eu falei, será que ele vai fazer? Aí ele fez. Ele juntou a Orquestra Sinfônica e falou, só coloque o nome de todo mundo da Orquestra Sinfônica de Berlim, a Jovem Orquestra, e coloque na abertura que teve isso. Mas é lógico que vai estar na abertura. Mínimo, né? Então foi um projeto lindo. Isso também foi edital. E uma novidade pra gente em 2021 foi fazer um curta-metragem de comédia. Também por edital. Também por edital, mas uma produção virtual, que é o novo audiovisual que está pegando fama agora. Você fazer um filme onde não tem cenário, só que você já filma e já fazendo a pós-produção com o cenário colocado no computador. Então, a gente que atuou olhava para trás e estava escrito janela, porta, lareira. Eu dirigi pelo monitor. O Marcos já... Era fone e monitor para prestar atenção na marcação e nas cenas. Eu não vi os atores, eu via só o monitor. Foi uma experiência... Nossa, Que legal. é muito bacana fazer uma produção virtual. E eu que também estava de novo atuando, falei, uau, Marcos, finalmente uma comédia. Nós contamos o começo do cinema falado para ensinar, para mostrar às pessoas como foi o começo do cinema falado de uma forma muito divertida, falando de uma família brasileira que mora dentro do cinema mudo norte-americano. É uma família que vive nesse multiverso. E teve uma experiência muito boa foi gravado em São Paulo, esse curta. Tivemos um ator que estava na A Força do Querer, que é o Bruno Barbosa, e teve um elenco maravilhoso, mesclando Ribeirão Preto e São Paulo, ali na produção, e foi dias incríveis, foram acho que 5 dias. E toda essa produção de vocês, como é que a gente tem acesso? Onde geralmente é exibido? Então, assim, os nossos... Porque cada trabalho é uma forma, é um caso. Ótima caso, pergunta. né? Ótima pergunta. Os nossos 8 primeiros curtas estão no nosso site, o gêmeosdocinema.com.br. www.gêmeosdocinema.com.br. Os enclausurados, e eu falo embaixo porque os letreiros têm ouvidos, que é o curta da produção virtual, ganhamos o edital do Cultura em Casa para sair esse ano. O Eucêntrico acabou de ficar pronto, então nós vamos ver qual vai ser o futuro do Eucêntrico. E a Bond Music, a websérie, está tanto no nosso site, como também vai estar no Cultura em Casa. Nós ganhamos outro edital. Outra vez o edital. E é a verdadeira inclusão, que é o documentário do Reinaldo. Nós vamos
liberar pelo nosso canal do YouTube e site de forma gratuita também. Para todo mundo. Vocês já tiveram trabalhos exibidos no Canal Brasil ou não? Canal Brasil ainda não, mas eu acredito que a verdadeira inclusão com o Reinaldo... Porque eu adoro assistir os curtas no Canal Brasil. Sim. Mas eu acho que a verdadeira inclusão e o Fale Baixo, porque os letreiros têm ouvido, são projetos que nós vamos tentar pelo Canal Brasil. Sim. E até porque nós estamos esse ano preparando o nosso novo edital, que nós fomos contemplados do ano passado, para poder fazer uma série de comédia em Ribeirão Preto, lá para julho. Uma série de comédia sci-fi, vai ser bem divertida, sobre o mosquito da dengue de outro planeta. Esse projeto é importante, que algumas pessoas devem lembrar que nós tentamos fazê-lo na época do Kaiser. Só que eu acho que nós... ali, não tínhamos uma expertise que nós temos hoje. Sim. E talvez nós queríamos fazer um projeto com efeitos estilo Chaves e Chapolin. Mas usar o Chaves e o Chapolin como forma narrativa, você pensa que é fácil, porque tudo tem que ser mal feito de propósito. Não é fácil. Ou tem que ter cenários de isopor para poder quebrar, igual o Chapolin quebra a cadeira, é tudo de isopor. Parece fácil, mas não é fácil, Juliano. Então, não é fácil. Então nós aprendemos que o fácil é difícil e o difícil é fácil. Então... E aí demorou 10 anos para o projeto sair do papel. E o ano passado nós ganhamos o edital. Até porque nós entendemos também, como criadores, como artistas, que a piada de 2013 não é mais a piada de 2023. Então ele passou por uma reciclagem sentimental, o projeto, o roteiro em si, que nós tivemos que cortar algumas coisas, porque o que era engraçado há 30 anos atrás não é mais hoje. Então nós temos que também evoluir nessa questão de comédia, que é sempre um assunto muito polêmico. E nós teremos uma figura muito carismática do Brasil participando do filme, que é a Rita Cadillac. E fazer essa brincadeira com o mosquito da dengue, que são esquetes cômicas estilo Monty Python ou Os Trapalhões. Mas a história tem uma linearidade. Mas como tem muitos personagens engraçados, parece esquetes, mas não. Porque cada personagem sempre tá retornando na história. Eles não somem assim, do nada. Vai seguindo uma lógica. Isso é muito importante. E nós já estamos recebendo os frutos do apoio da nossa cidade. Sim. E que sempre se tem uma coisa que nós nunca vamos ter isso como um problema, é que a gente sabe, é o apoio da cidade de Ribeirão Preto. É incrível. André, Marcos, gêmeos do cinema, adorei. Falamos demais. Mas é bacana, né? Passar um pouco de tudo, um pouco da história de vocês para os dias atuais, de hoje, relembrar, né? Porque hoje relembramos muitas situações, né? Quando você entrou em contato com a gente, eu falei pro André, nossa, André, olha só, a gente não para pra perceber o currículo. Olha só. Né? É só assim, é só nessa hora que você começa a falar. E de uma coisa certa. Já fizemos tudo isso. E de uma coisa certa, Juliana. Isso. Marcos e André estarão sempre juntos. Não existe Marcos e André e André sem Marcos. Então, seja... Porque já cogitaram isso? Deram exemplos e nós falamos assim, olha... Nós somos polêmicos para comentarmos sobre o assunto gêmeos, porque se você não tem um irmão gêmeo, fica difícil a gente aceitar alguma crítica, porque a nossa amizade é tão saudável. E não é uma roupagem que faz uma personalidade igual. Porque roupa, se eu pegar aqui um paninho dessa blusa e puxar, rasga, é pano. Personalidades não se rasgam que nem tecido. Então, fracionar a gente, a questão de roupas iguais, é uma opinião muito pequena. Só que assim, nós temos uma amizade mega saudável, é meu melhor amigo, meu sócio, idem, como diz o Whoopi Goldberg, idem. Então, nós estaremos, com certeza, sempre juntos nessa amizade. Nós sabemos que tem momentos que ele tem que estar sozinho e eu também tenho que estar sozinho. A individualidade. Né? Mas nós sabemos disso. Só que a marca vende tão bem, então a gente gosta a gente adora usar roupas iguais. E um beijo pra Jamie Lee Curtis. E um beijo. A gente entende muito bem a individualidade. A gente não precisa que alguém nos ensine isto. Nós temos ciência disso. Obrigada pela participação de vocês. Agradece. Nós vamos aí acompanhar os próximos projetos. Obrigado por participar. Obrigado, menino. A gente que agradece. Pessoal, e ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.